Bom, pessoal, estamos de volta com a nossa aula de física, certo? E na nossa última aula de física, falamos sobre óptica, sobre reflexão da luz, certo? Não introduzimos a questão do assunto de reflexão da luz, certo? Com a propagação retilínea da luz, falamos sobre raios e feixes de luz, assim como os tipos de feixes, os tipos de fontes de luz, como a luz divergente, convergente e os de feixe de raios paralelos, certo? Demos um exemplo e falamos sobre a velocidade da luz, ok? E na aula de hoje nós iremos falar sobre a reflexão em si. O que seria a reflexão da luz? A reflexão da luz é quando a luz ou um feixe de luz incide em um plano, certo? E retorna para o mesmo ambiente ou para o mesmo meio, certo? Temos aqui uma lanterna. Ela incide, ela emite raios luminosos, certo? Que ao incidir sobre um espelho, temos aqui um espelho. Ao incidir sobre um espelho, ele vai refletir, certo? A reflexão é justamente isso, quando os raios luminosos incidem sobre uma superfície e eles retornam para o mesmo meio. Eles refletem, certo? Incidem e voltam para o mesmo meio. Isso é chamado reflexão, certo? Reflexão da luz. E a reflexão tem suas leis, certo? As leis da reflexão da luz, que são duas. A primeira, o raio incidente anormal à superfície refletora no ponto de incidência e o raio refletido estão em um mesmo plano. Ou seja, se eu tenho aqui uma superfície, vamos supor que seja uma superfície, que é uma superfície plana, o raio vai incidir e vai refletir, certo? Igual ocorre aqui. Eu tenho um meio plano, o raio incide e reflete. Eles vão estar, o raio que incide e o raio que reflete, eles vão estar no mesmo plano. Que plano é esse? No caso aqui, no nosso ponto de vista, é o plano da folha, certo? Segunda lei, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Temos aqui o desenho, certo? Aqui nós temos o espelho, o raio que incide, o ângulo dele será igual ao ângulo de reflexão. O ângulo que é formado com a normal. Normal, como a gente viu lá em forças, qual é a força normal? A força que é perpendicular à superfície. Aqui o que é uma normal é a linha perpendicular à superfície, certo? Essa linha imaginária que nós temos bem aqui, onde ele vai dividir o raio incidente e o raio refletido, certo? Temos aqui o raio incidente, esse é do nosso lado esquerdo, e o raio refletido é do nosso lado direito, certo? Vamos dar continuidade. Bom, pessoal,
nós vimos a reflexão. Reflexão, ela é toda perfeitinha, chegava na superfície e refletia. Já nós temos aqui uma superfície que ela não é plana, ela não é lisa, certo? Nesse caso aqui, vai acontecer um fenômeno chamado difusão da luz. O que seria difusão da luz? É quando um feixe de luz ou um raio de luz incide em uma superfície que não é plana, certo? Por exemplo, o que nos permite que nós vejamos esta folha é porque os raios que incidem a folha, eles refletem diretamente para a câmerazinha, certo? Eles refletem para a câmera. Agora, se o nosso raio fosse uma reflexão perfeitinha, por exemplo, se ele refletisse só em uma direção, então dificilmente a gente ia conseguir enxergar as coisas, a não ser que alguma fonte estivesse refletindo diretamente aos nossos olhos, certo? A difusão nos permite ver tudo ao que está ao nosso redor, porque a maioria dos corpos tem superfície imperfeita, tem suas imperfeições superficiais, certo? Não são lisas, não são planas, lisas perfeitamente. Tem algumas elevações, vamos dizer assim, o que nos dá a possibilidade de ver o que está ao nosso redor, porque o sol emite luz, a luz bate, vamos dizer, na parede e reflete aos nossos olhos, permitindo que nós vejamos a parede, reflete no portão de casa e chega aos nossos olhos, fazendo que nos permita ver o portão ou qualquer objeto. O sol ou qualquer fonte luminosa reflete em um certo corpo e é refletido aos seus olhos, o que dá a possibilidade de visualizar o que está à sua frente, certo? Ou o que está próximo dessa fonte luminosa, certo? Isso graças à difusão da luz, certo? Bom, pessoal, nós temos o espelho plano. O que seria o espelho plano? O espelho plano é qualquer superfície que seja lisa e seja retinha, certo? Seja lisa e seja reta, como por exemplo essa folha, certo? Ele vai nos permitir a reflexão. Só que para ser, no caso aqui, um espelho plano, ele tem que ser transparente, certo? Para permitir que a luz reflita. Bom, e se nós temos um espelho plano, temos aqui um espelho plano. Se eu tenho um objeto a uma distância d, certo? A imagem que está do outro lado, vamos dizer assim, do outro lado do espelho, quem olhar para dentro do espelho, vamos dizer assim, se nós olharmos para dentro do espelho, de modo abstrato, vamos dizer assim, nós vamos perceber que a imagem está à mesma distância para o espelho, certo? A sua imagem está à mesma distância do espelho. Assim também eu botei alguns exemplos aqui. Botei uma letrinha C. Aqui eu botei uma letra C ao contrário, o que
nos permite ver o C da forma correta. Por isso, isso ocorre na frente, no para-brisa de ambulâncias, de bombeiros, carros de polícia. Na frente, no para-brisa, tem a palavra ao contrário. Por exemplo, ambulância, aí tem nomezinho, ambulância ao contrário. Certo? Isso é porque quando a gente vai ver quem estiver à frente e for olhar no for olhar no retrovisor, quando ele for olhar no retrovisor, ele vai ver o nomezinho perfeitamente, certo? Por isso que eles botam de propósito. Eles botam o nome ao contrário, na frente do carro da polícia, para quando a pessoa que estiver à frente for ver no retrovisor, ele vai ver o nome certinho, polícia. Aí, dando espaço e preferência à passagem desses carros de emergência, certo? Aí eu botei aqui também um triângulozinho que observem que a base do triângulo está mais próximo do espelho. Então a base também estará mais próxima. A ponta do triângulo, pontazinha da pirâmide, está mais afastado do espelho. Então, consequentemente, essa pontazinha também vai estar à mesma distância, certo? Assim como o Czinho aqui, ó. Essa pontinha aqui está à mesma distância que a imagem. E essa parte interna também tem a mesma distância dessa outra parte interna. Certo, pessoal? Deu para entender até aqui? Qualquer dúvida, podem me chamar lá no WhatsApp, certo? Eu estarei disponível para vocês. E qualquer coisa eu posso regravar para vocês, para tirar alguma dúvida, tá bom? Obrigado.